Imagine por um instante que hoje é o dia do seu aniversário. Mas não é um aniversário normal. É o seu aniversário, de 90 anos. Como é que vocês estão se sentindo? O que passa pela cabeça? Que noções e sensações vocês estão tendo? Vou compartilhar a história com vocês do meu avô, que ele viveu até seus 93 anos de idade. Meu avô, ele veio de origem bem bastante humilde, começou no chão de fábrica, começou trabalhando no chão de fábrica e ao longo da vida ele conquistou o que muitos diriam que é uma história de sucesso, né? E até seus 90 e poucos anos, como você vê aqui na foto, ele ia ao jornal diariamente e ia para sua empresa para se inteirar de tudo que estava acontecendo no mundo e também na empresa. E eu me lembro um belo dia quando ele chegou em casa, aos seus 88 anos, por aí, com uma cara de eureka. Falou, nossa, ele tinha acabado de ler sobre a nova tecnologia que tinha surgido e tinha decidido naquele momento que era hora de começar um novo negócio. Aos 88. Mas, obviamente, com a idade avançada, ele falou, não dá para começar sozinho, né? Com a idade avançada de 88. Então, foi encontrar um outro parceiro. Um senhor bem mais jovem, um senhor de 70 e poucos anos. E juntos começaram uma empresa que existe até hoje. Sonhar e querer transformar sonhos em realidade é da natureza de todo ser humano. Meu avô, ao contrário de nossas mentes racionais, né, sonhou que nenhum jovem de 20, 30, 40, 50 anos, de 10 anos, sonha com o seu futuro e deixar de alguma forma um legado. Eu também, quando era jovem, tinha meu sonho. Meu sonho é salvar baleias. Como? Num barquinho desse. Alguém reconhece? Greenpeace. Esse é o meu sonho de consumo. Só que ao longo da vida, fui amadurecendo essa ideia e eu fui percebendo que barcos infláveis, botes infláveis de ar e plástico, talvez não combinassem muito bem com os arpões, jatos de águas e material de ferro, Titanics da vida. E aos poucos meu sonho foi se transformando até que eu me encontrei na educação ambiental. E lá foi onde eu conheci o pequeno John. John estudava nas escolas de periferias de Boston, lá nos Estados Unidos. E era uma região que era marcada pela violência, pelas drogas, pelo crime e pela pobreza também. Como eu dava aula em muitas escolas e muitas turmas, John era a princípio mais uma criança. Até que um dia, John, como toda criança, se extrapolou. Aí eu tive que chamar o John para conversar. Só que quando eu agachei para olhar, olho no olho, com essa criança de 6 anos, levei um susto. Mas no rosto, estampado no rosto, as marcas e as rugas profundas da dor e do sofrimento já de um adulto. Naquele momento eu falei, poxa, mas o que eu vou fazer neste momento, né? Porque mesmo que não encaixava, né? Uma criança de 6 anos com aquela imagem daquele rosto adulto, sofrido. Mas não era um olhar de resignação que ele tinha. Ele tinha um olhar forte, de guerreiro, que dizia, eu não sou invisível. E naquele momento, de repente, passava um currículo na minha cabeça, que eu tinha que cumprir as baleias que eu tinha que salvar, e o John falava, por onde? O que eu faço enquanto educadora? E quando eu olho para a educação hoje, o que eu vejo mais é isso, uma corrida de Fórmula 1. Que no minuto que a gente entra, no minuto que o menino entra na escola, você coloca o capacete e fala para ele, olha para frente, não olhe para os lados, e olha, corra, 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 porque você tem que ser o primeiro a chegar nessa corrida. Se não for no primeiro, você é os primeiros dos perdedores, certo? Você não ganhou a corrida, efetivamente. E na nossa vida real, nem todos têm acesso a um carrinho de Fórmula 1. Convenhamos, né? Não é basta também um carrinho de Fórmula 1, tem que ser um da Williams, eu acho, né? Que agora é da Ferrari, da Mercedes. É um carrinho super bacana para conseguir ganhar essa corrida. Mas nos bastidores do mundo, o que a gente tem? Um ultra turbinadíssimo jegue. Mas a gente tem fé, né? A fé é grande. A gente fala assim, filho, vai que dá. Você vai lá e correr contra esses carrinhos de Fórmula 1 e você vai ganhar sim. Vai que dá. E antes mesmo de começar a corrida, já terminou. A educação hoje, ela está pautada na seguinte questão. Quanto maior a renda, melhor a performance. Hoje a educação está estruturada
para isso. Ela perpetua a desigualdade social. E vocês vão pensar, olhar para esse gráfico, poxa, não, mas isso aqui deve ser só em países em desenvolvimento e tal. Não, esse aqui é um gráfico de um país de primeiro mundo, né? E da mesma forma que isso acontece neste país, acontece em tantos países em desenvolvimento, países ricos, países pobres. Esta é a realidade que pervade hoje em todos os sistemas educacionais. E a maior parte de nós vai olhar isso e fala assim, bom, ok, assim, eu não estou bem do lado direito aqui, mas também todo mundo está do lado esquerdo lá, eu estou em algum lugar aqui no meio. E as nossas vidas vão continuar seguindo. Mas não a vida dos pequenos Johns. Onde está a escola do John? Muito provável, do lado do canto de cá, esquerda. Qual a performance escolar dessa escola? Baixa. Qual a chance dele entrar numa boa universidade? Baixa. E uma chance de ele ter uma boa entrada na carreira profissional, como sem universidade e sem uma nota boa? Baixa. Que escolhas, então, restam para o John? Quando a gente fecha o olho para essa disparidade social e aceita esse status quo, aos poucos a gente vai perdendo esses pequenos Johns para uma vida de resignação e desesperança. E alguns de vocês podem até falar, não, mas eu conheço fulano de tal, que estudou e com muito estudo ele conseguiu uma boa oportunidade na vida. E de fato, isso acontece. Estes são os heróis solitários, porque a maior parte dessas crianças que vocês encontraram do lado esquerdo do gráfico continuam no ciclo vicioso da pobreza, da violência e do crime. E essa era uma das coisas que me incomodava muito meu pai. Meu pai era um ser idealista. Enquanto jovem, ele sonhava com a democracia, ele sonhava com um mundo onde as pessoas pudessem ser elas mesmas, porque no fundo, ele acreditava que todo ser humano vinha com potencial de fazer coisas incríveis. Mas a realidade com que se ele deparava na vida real era outra. No mercado de trabalho, as pessoas muito mais preocupadas em bater cartão e obedecer ordens do que pensar por si sós. E naquela época ele já dizia, tem algo muito errado com a educação. A gente está criando, não as pessoas que pensam, a gente está criando robôs. E como não poderia ser diferente, ele também sonhou. Sonhou, apesar de ser empresário na área industrial, ele sonhou com uma educação de qualidade para todos. Ele sempre dizia com muito orgulho, ele está aqui na Marquês de Sapucaí, para quem está na dúvida, né? Ele amava o Brasil, ele sempre enchia o peito assim, orgulhoso, falava, eu sou brasileiro, né? E ele tinha essa questão de trazer empresários no mundo inteiro, chineses no mundo inteiro, para vir conhecer o país que ele tanto amava. E dizia, educação é um projeto de uma nação. E ele amava tanto o Brasil que às vezes a gente até esquece, né? O quão maravilhoso é este país. Um lugar onde pessoas de todas as crenças, todas as raças, todas as culturas, têm o privilégio de chamar esse lugar de lar e de casa. E ao final do dia é isso tudo que a gente quer na vida, não é? Um lugar onde a gente possa se sentir rodeado de amigos, a gente possa se sentir bem, realizados e reconhecidos de alguma forma. Mas de repente a gente tem um filho. E volta à mente a corrida de Fórmula 1. E a gente não para por aí, a gente já fica preocupado. Não só com o nosso filho, se ele vai bem ou não vai bem na vida, mas a gente fica preocupado com o filho do vizinho também. Como é que será que está aquele filho do vizinho? Será que ele vai ser melhor ou pior que meu filho e tal? E de repente você descobre que o filho do vizinho só aprendeu a ler aos 9 anos de idade. Aí a primeira coisa, ufa, um competidor a menos na corrida. E aí a gente não para por aí, a gente anda e fala assim, poxa, nossa, coitado desse menino, já nasceu desfasado, o que será dele na vida? Tão defasado na vida que ele se torna pessoas assim. Alguém conhece? Albert Einstein. Aquele filho do vizinho, lembra? Que aprendeu aos 9 anos de idade. E assim como Albert Einstein, houveram vários gênios ao longo da história da humanidade. Vários gênios que em algum momento da escola deles foram considerados inatos para aprender, incapazes de certas coisas, ou foram condenados em algum momento pela sociedade de serem incapazes e por alguma razão eles trabalharam através de muita dedicação e muito esforço e muita disciplina, de repente se tornaram gênios. Parece um contrassenso, né? A gente pensa, poxa, a criança deveria
que nascer, a gente está sempre buscando aquele gêniozinho pequeno, a gente fala, nossa, um menino de 2 anos, 3 anos já sabe fazer tal coisa. Mas não, aqui nos casos dos gênios, eles falaram duas coisas: disciplina e de treino e de persistência. E a ciência hoje mostra isso, que na verdade o gênio não é simplesmente despertado. Existe uma genialidade inerente em todo ser, mas se ele se manifesta ou não, depende do quão disposto cada um de nós está disposto a trabalhar para que isso se afloreça. Quando a gente montou o Instituto Siddhartha em 1998, nós partimos dessa crença, dessa genialidade inerente em todo ser humano, que a gente precisava de alguma forma fazer esse potencial aflorar, mas não somente aflorar para o seu próprio umbigo, porque de pessoas que só olham para si mesmos, temos muitos no mundo. O que a gente precisa de pessoas que estão comprometidas com um bem-estar maior. E assim a gente fez uma educação pautada em princípios. Quais princípios? Primeiro, teorias não substituem experiências de vida, uma educação para a vida. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, o que te marcou na sua experiência educacional? Quantos de vocês vão falar, foi aquela sala de aula que eu sentei e assisti a aula? Ou será que vocês vão falar, não, foi aquela experiência que eu fiz, eu testei, deu errado a primeira vez, eu tentei de novo e de repente aquele eureka, deu certo, aí eu entendi aquela experiência. Geralmente é isso que marca as pessoas. Aquele momento que você brincou, fez, refez, reformulou, esticou aquele conceito e de alguma forma aquilo fez sentido para você. E quando isso aqui faz sentido pra gente quer compartilhar com os outros, não é? Não adianta a gente ter essas ideias só para nós mesmos. A gente precisa enxergar além. A gente precisa também ter essa disposição para dar o nosso melhor para a sociedade. Então, um ser humano não de repente se torna um cidadão no mundo aos 25 anos de idade, sem nunca ter feito nada antes. A gente precisa, no momento que essa criança toma consciência de si, é importante já começar a fazer exercício da cidadania, que eles conseguem de verdade assim, chegar fora do mundo e contribuindo para o bem-estar maior. E na medida que eles vão fazendo esses ensaios para a vida, pouco a pouco, eles vão entendendo como as coisas estão todas interligadas. O que um faz aqui, afeta o outro lá. Que somos apenas uma pequena gota numa imensidão do oceano. E esse oceano é inserido dentro da mãe natureza. E aos poucos, eles vão percebendo que somos uno no todo. E eles vão adquirindo essa sabedoria, que é reconhecer a unidade que existe nessa diversidade. E algo muito interessante acontece quando você educa, faltar nesses princípios, onde esses princípios permeiam o fazer de todos os educadores. Recentemente, a gente abriu mais um espaço para esses jovens compartilharem seus sonhos. Ou terem a oportunidade de vivenciar esses sonhos. Eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos. O que vem à cabeça quando vocês pensam na ocupação de escolas que ocorreu agora, recentemente? Por uma jovem de 17 anos, ela enxergou isso como uma oportunidade de transformação. Por que incomodava ela? É o seguinte, poxa, esses meninos só querem estudar, eles não têm a chance de estudar? Bacana, né? Eu tenho uma escola, eu quero que esses meninos também tenham o mesmo prazer de aprender como eu estou aprendendo. Então o que ela fez? Foi conversar com os meninos lá das ocupações. E quando ela conversou lá com os ocupações, de repente ela sentiu um eco na missão de vida dela. Ela falou, poxa, eu vou me comprometer e ajudar esses meninos a realizarem o sonho deles. E ela montou missões, uma sequência de missões, de uma estrutura de jogos, que é a linguagem do jovem, para montar, ao final dessas missões, um documentário. E esse documentário combina na criação de um centro de educação pensado e criado pelos próprios jovens. Uma jovem de 17 anos tentando realizar os sonhos de outros jovens. E esse aqui, um outro projeto. O que vem à mente quando vocês pensam na crise hídrica na Salsinha? Bom, para crianças de um grupo de 3 meninos de 11 anos, a crise hídrica gerou um certo desconforto. Eles falaram, poxa, mas está faltando água no mundo? Precisamos fazer algo. Eles não se preocupavam com o fato que eles não iam poder brincar com água no quintal. Não, o fato para eles, que era mais importante, é o que a gente vai fazer para preservar a água? Porque o mundo está sofrendo com isso. Paralelo a isso, eles descobriram que a salsinha
tem um componente fitoterápico, que é antibactericida, isso eu também não sabia. Antibactericida, é bom para cólica, um monte de coisas. E para eles, nossa, uma salsinha é uma coisa que todo mundo tem em casa e que maravilha, porque daí eles queriam fazer um projeto em cima da salsinha e da água, que foi desenvolver uma tecnologia de reaproveitamento de água para manutenção de hortas medicinais. Um projeto de horta sustentável. Agora estão mexendo com sensores e circuitos para fazer esse sistema autocontínuo. Mas o mais bacana dessa experiência toda foi o que ficou com esses meninos. Né? Quando eu perguntei para eles, e aí, o que vocês acharam da experiência? A primeira coisa que ele falou, eu falei, estou feliz. Porque a gente passou por algumas dificuldades, o projeto deles, na verdade, desmontou em algum momento, na véspera de ter que entregar o projeto, e eles tiveram fé, e na fala deles falaram assim, a gente acreditou que ia conseguir e a gente fez. Então a gente está se sentindo muito realizado, porque o projeto não é para a gente, é para todos. E essas falas, você vai percebendo como as crianças jovens, desde jovens, têm capacidade de enxergar para além do seu umbigo. É só uma questão da gente estimular o fazer. E na medida que a gente vai abrindo a porta para o desenvolvimento dos sonhos desses jovens, algo muito interessante acontece. Ideias fervem, os sonhos emergem, e os projetos vão se materializando. Esses são projetos de crianças de 5º ao 3º ano do médio, que vão florescendo na medida que você vai abrindo espaço, mais espaço para eles. O que a gente está efetivamente fazendo aqui é educação a serviço da diversidade humana e não da domesticação da mente humana. Né? A gente acredita que é muito importante estimular isso, até porque a gente está fazendo o seguinte, que é resgatar o verdadeiro sentido da palavra educar, trazer para fora, conduzir, guiar. Trazer o que para fora? Trazer essa genialidade do ser humano para fora e conduzir para onde? Conduzir para o bem-estar social maior. Mas o que a gente mais precisa nesse momento é isso que o Antônio traz para a gente. Já vai. Vovó, eu não tinha coragem de subir na árvore, mas agora eu encorajei e subi. O que a gente mais precisa é de coragem. Coragem de todos os setores da sociedade, porque como diz um ditado africano, é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. É preciso dos professores engajados, é preciso dos pais engajados, é preciso de uma sociedade que entenda que o vestibular não é o fim, mas é o meio dessas crianças. E só assim a gente vai conseguir, pouco a pouco, transformar essa educação que hoje existe. A gente está falando de resgate da palavra educação. O foco tem que ser como eu extraio do texto das crianças o seu melhor. E a gente precisa dar um basta para essa correria de hoje, correria da educação. A gente tem que dar um basta para tentar essa tentativa de turbinar genes e devolver a educação que realmente é dela, que é transformar esses sonhos desses jovens em realidade. Eu gostaria apenas de finalizar com algo que eu gostaria de ter dito há 20 anos atrás. John, você não é invisível. Que tal a gente pegar o que você tem de melhor? Descobrir o que você tem de melhor e transformar tudo isso aqui, em algo muito, muito, mas muito melhor. Obrigada.